Fala galera, tudo jóia aí com vocês? Espero que sim, mais uma resolução, prova da UFO, segundo semestre 2021, prova dissertativa, curso Medicina. Vamos lá, duas questões bem bacaninhas, uma que não é muito assim comum aparecer, né? Ele envolveu a parte de zoologia, mas enfocando a parte evolutiva e tentou buscar conhecimentos sobre a parte de cladograma, né? A pessoa tinha que ter uma noção bem bacaninha com relação à cladística. Então vamos lá, e a outra foi de citologia. Então, bora! Bom, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ó, aqui é o seguinte, gente. Os organismos compartilham muitas características devido à ancestralidade comum. Desse modo, podemos aprender muito sobre as espécies se conhecermos suas histórias evolutivas. As filogenias nos mostram as relações evolutivas e são inferidas a partir de dados morfológicos, conforme tabela abaixo, e moleculares. Na tabela abaixo, os símbolos representam menos ausência e o xizinho presença. Então, o que ele faz? Ele pega animais aqui, ó, né? Ó, anfíoxo, lampreia, atum, salamandra, tartaruga, leopardo e golfinho. Então, para quem estudou bacana, legal, assim, zoologia, o cara bate o olho e fala, cara, aqui todo mundo é acordado, né? Então, nós temos aqui um mundo de vertebrados e eu tenho aqui o anfíoxo, que ele até colocou, que é um grupo externo. Ó, coluna vertebral não está presente, o restante tem coluna vertebral, né? Isso aqui é um cefalocordado, o anfíoxo para nós, por isso que ele pôs grupo externo. Porque é o único invertebrado que aparece aí. O restante é vertebrado. Então, repare, número 1, coluna vertebral, todo mundo tem. Todo mundo tem. São animais vertebrados. Você vê, a lampreia, junto com a feiticeira, está na classe dos ciclostomatos. Depois ele colocou um atum, que é um peixe. Depois ele colocou uma salamandra, que é um anfíbio. Depois ele colocou a tartaruga, que é um réptil. E aí depois, no fim, ele colocou leopardo e golfinho, que é mamífero. Ele só não colocou aqui ave. Tá certo? Bom, aí ele vem. Mandíbula articulada. Bom, aqui ó, você não vai encontrar nada, né? Então aqui vamos deixar ele de lado. Nós vamos colocar depois na representação, vamos deixar de lado. Mandíbula, a lampreia não tem, a lampreia é um animal ciclostomado. De todos os animais aí representados, é um agnato. Os outros são gnatostomados. Então a mandíbula está presente nos outros todos. Tá aí, número 2. 4 membros, tetrápodas. Todo mundo menos o peixe. Dá uma olhada aqui, né? Ó, aqui e aqui, todo mundo que eu digo é todo mundo que tinha mandíbula, né? Aí eu tiro o peixe, ó lá. Todo mundo aqui é tetrápoda, percebe? Aí vem, ó, amniotas. Amniota, gente, é aquele cara que tem como anexo embrionário o âmnio. Lembra dos anexos embrionários? Quando você pega um ovo completo, saco vitelínico, alantoide, córeo, e o âmnio é aquela membraninha que fica em volta do embrião, produzindo líquido amniótico, e entre várias funções do líquido amniótico é garantir que o animal não sofra desidratação e ele consiga se desenvolver fora d'água, né? E aí dá uma olhada, ó, olha aí, tá vendo? Ó, isso tá aqui, né? Eu costumo dizer sempre, né? Gente, olha, toma cuidado, porque o âmnio não está presente em animais que têm reprodução dentro d'água. Ele vai aparecer nos répteis. Então tá aqui, ó, répteis, tá vendo aqui, ó, o leopardo, a ave não está representada, mas também tem, e os mamíferos que aqui estão. Depois aparece leite. Gente, leite é uma coisa exclusiva de mamífero. Então ele está presente onde? Ó, somente nesses dois últimos aqui. E por último, uma barbatana dorsal, né? Uma nadadeira dorsal. Isso está presente tanto em atum, que é um peixe, como está presente também no golfinho. Esses dois apresentam a barbatana. Então a coisa veio numa, né? Nós fomos tirando, fomos afunilando, no finzinho ele pôs essa barbatana só para querer te confundir, mas você não vai cair nessa. Quer ver só? Ele fala assim, ó, construa uma árvore filogenética a partir dos caracteres de 1 a 6 da referida tabela e registre nessa árvore os caracteres em forma de números de 1 a 6 com indicação de suas origens. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu vim aqui e já puxei o anfíoxo para um canto, para já deixar o anfíoxo separado. Está aqui o anfíoxo. Porque ele não tem nenhuma das características que os outros animais têm. E os outros animais eu vou seguir para cá. Tá certo? Então olha o que eu vou fazer. Ó, já vou colocar aqui lá na ponta
os caras mais tops. Então o golfinho está aqui como um cara que tem tudo. Então eu fiz o outro lado, né? Então eu pus um que não tem nada que tinha na tabela de um lado e pus o outro que tem tudo do outro lado. Já fiz essa dicotomia. Aí eu venho aqui, olha lá, lampreia. Gente, a lampreia, a única coisa que ela tem que é comum aos outros todos que foram colocados aqui é a coluna vertebral. Você pode ver, ó, quando chega atum, o que vai acontecer? Nós temos aqui a mandíbula. Então já é um animal mais estruturado que a lampreia. Depois quando chega aqui, dá uma olhada, nós temos uma salamandra, é um animal tetrápoda. Os tetrápodas vão aparecer daqui para cima. Depois eu coloquei aqui, dá uma olhada, uma tartaruga, um animal que tem âmnio. Então você percebe que eu venho numa linha evolutiva seguindo o que foi colocado na tabela. Eu venho numa ordem, tá vendo? Ó, colocando esses vertebrados todos aqui. E o invertebrado eu deixei para lá. Ó o outro, ó o outro, ó o outro. Ó o leopardo aqui, ó. Tá vendo? Aí eu marquei os números que ele pede para colocar os números, eu coloquei aqui. Olha lá, número 1. Por que eu coloquei aqui e não coloquei embaixo? Porque aqui não tem coluna vertebral. Daqui para cima tem coluna vertebral. Onde eu coloquei o 2? Olha o número 2. Tá vendo aí, ó? Por que o 2 está aqui? Porque o 2 é mandíbula. Esse animal não tem mandíbula. É uma lampreia. É um agnato. Então eu coloco aqui, daqui para cima. Olha o número 3, olha o número 3. Ó. São os tetrápodas. Então vai daqui para cima o número 3. Olha o número 4. O número 4 é o âmnio. Quem tem âmnio? Tartaruga, leopardo, golfinho, né? E depois eu coloquei aqui, ó, o número 5. São animais que apresentam leite. Esses dois têm leite, né? E depois o número 6 é a nadadeira dorsal. E a nadadeira dorsal, ó como é que eu represento. Eu coloquei aqui, ó, né? Ela separadinha aqui, tanto para o atum quanto aqui para o golfinho, porque aparece nesses dois, então eu tenho que marcar para os dois. É o menos importante de tudo. Tá certo? Eu espero que você tenha montado essa árvore filogenética dessa forma. Depois que você vê a gente fazer, eu tenho certeza que, caso você não tenha acertado, você vai conseguir montar com relativa tranquilidade. Só que a questão número 1, ela vinha ainda pedindo assim, ó. B, explique por que a tartaruga, o leopardo e o golfinho podem ser considerados um grupo monofilético. Gente, você sabe que quando a gente vai falar sobre isso, tem monofilético, parafilético, polifilético. O que é o monofilético? Dá uma olhada. Grupo monofilético, grupo que contém todos os descendentes de um único ancestral. Toda vez que você tem um ancestral comum aos indivíduos que estão sendo estudados, por exemplo, eu estou estudando esse grupo número 1, onde nesse grupo tem o A, o B e o C. E esse número 1 aqui, ele é um ancestral dos 3. Então eu tenho um grupo monofilético. O que aconteceu naquela genealogia, naquele cladograma que eu montei para vocês? Dá uma olhada. A tartaruga, o leopardo e o golfinho, eles, se você levar em consideração um ancestral que está aqui, a partir desse ancestral, esse grupo aqui passa a ser monofilético. Eles apresentam um ancestral em comum. Então veja bem como é que eu escrevi isso aqui para você. Olha lá. Compartilham características, né? Tem várias características que são comuns, olha lá, e formam um grupo com todos os descendentes de um ancestral comum da linhagem amniótica. Por que eu coloquei da linhagem amniótica? Porque eles são de ancestral comum até o âmnio. Depois que vem o leite, essas coisas, aí a coisa já, né? Já passam a não ser mais do mesmo grupo. Mas até o âmnio, eles estavam sempre lá atrás, calcados no mesmo ancestral. Então formava-se um grupo monofilético. Show! Olha o C, pessoal. Formule uma explicação para a seguinte afirmação. Os táxons do leopardo e do golfinho são considerados táxons irmãos. Bom, aí você ia ter que conhecer um pouquinho de teoria, né? A gente passa esses conceitos quando a gente vai falar de cladograma. E quando que a gente considera um táxon sendo irmão? Dá uma olhada aqui, ó. Grupo irmão ou táxon irmão são as designações usadas em sistemática e em cladística para denotar os agrupamentos taxonômicos que incluem os parentes, deixa eu até mudar aqui, ó, os parentes mais próximos numa árvore filogenética.
E na árvore montada, quais são os parentes mais próximos? O leopardo e o golfinho. São os que estão mais juntinho. Eles vão iguais até leite, até o final. Tá certo? Só na hora da barbatana que fica diferente, mas são os mais próximos. Então eles correspondem a táxon ou grupo irmão. Olha lá. Compartilham um ancestral comum e características exclusivas, como a presença de leite, sendo, portanto, parentes mais próximos na árvore filogenética. E aí, por serem parentes mais próximos, apresentam ali como táxons irmãos. Combinado? Questão show, hein? Achei muito legal a questão, muito bem montada. Ia pegar um aluno meio que desprevenido, o aluno nunca espera que apareça isso nos vestibulares. Então, tá aí pra gente aprender. Gente, seguindo, vamos lá. Ó, nas células, além da membrana plasmática, uma substância semelhante à gelatina, que é chamada de citossol, antigo hialoplasma, na qual as organelas estão suspensas. Com base no que se sabe sobre as células, por que as células intestinais humanas, por exemplo, são encontradas microvelocidades? Essa é mais batida do que... Eu acho que esse deu bem nessa questão. Eu acho. O que acontece? Gente, você pega o intestino delgado é campeão em microvelocidade. A microvelocidade são estruturas em forma de dedo, são projeções e vaginações da membrana que aumentam a superfície de contato para que a membrana possa ter mais contato com o alimento e, tendo mais contato com o alimento, ela possa então absorver mais nutrientes. Então aqui eu tenho um esqueminha que eu fiz aqui para você, né? Isso aqui em microscópio, tá vendo? Isso é uma velocidade, aqui estão as células das velocidades, né? E aqui, dá uma olhada, eu fiz um esquema, ó, peguei um pedaço do intestino, joguei aqui, né? Aqui eu coloquei essas dobras que são velocidades e não microvelocidades, joguei aqui e aí eu ampliei, tá vendo as velocidades grandonas aqui? Se você pegar em cima disso aqui, cada célula dessa que está representada, olha como é que ela fica. Eu vou até ampliar para você, deixa eu dar uma acertada aqui, olha, você tá vendo? Ó, olha lá, tá vendo essas estruturas? Isso é micro de microscópico. Não confunda a velocidade, que é algo que você consegue enxergar macroscopicamente, com microvelocidade, que é algo que você só enxerga com o auxílio de um microscópio. Então isso aqui são microvelocidades, olha lá, aumentou muito a superfície de contato e ela então vai conseguir fazer bastante absorção de nutrientes, tá bom? Então a resposta era essa. Ó, vamos lá? Quer ver? Olha o que eu coloquei lá. Porque uma das principais funções das células intestinais humanas é ter um alto nível de absorção de moléculas e as microvelocidades permitem a ocorrência desse fato. Fechou? Com isso aí é 10 no item A. Vamos pro B. O B diz assim, explique a função da mitocôndria na célula. Essa é sacanagem, né? Essa aí você deve ter dado uma risadinha e deve ter feito. Não é por nada. Mas a gente sempre fala, a mitocôndria sempre foi e sempre vai ser a organela queridinha do mundo da citologia. Né? É a organela que dá energia, é a organela que permite com que a célula evolua em termos funcionais. Sabe? Ela dá muito ATP, ela permite uma ação muito intensa da célula. Então o que você ia ter que falar? Olha lá, a mitocôndria, a função dela é realizar o processo de respiração. Aí, ó, respiração. E aí ela consegue quebrar carboidrato, ela consegue quebrar lipídio e com isso ela consegue gerar ATP. A famosa respiração celular, olha ela aqui, que a gente quando vai dar aquelas aulas clássicas de respiração, divide em 3 partes, glicólise, quebra da glicose em 2 moléculas de piruvato, acontece aqui fora da mitocôndria. Aí depois o piruvato começa a entrar, vira acetil, isso é colocado dentro da matriz mitocondrial, que é essa área aqui, ó a matriz aqui, aqui, ó, é onde acontece o ciclo do ácido cítrico, o antigo ciclo de Krebs. Depois aqui nós temos as famosas cristas mitocondriais, olha as cristas aqui, ó, onde tem a cadeia respiratória, onde a maior quantidade de ATP é produzida. E aí esse ATP todo, né, é fornecido principalmente a maior parte dele para a célula. Aqui tem uma foto da célula em microscopia eletrônica da mitocôndria. E aí então você ia ter que colocar simplesmente isso aqui, ó. A mitocôndria é responsável por realizar a maior parte do processo de respiração celular aeróbia e com isso produzir uma grande quantidade de ATP, fornecendo energia para o trabalho celular. Era isso aí que você ia ter que colocar, tá bom?
E o item C, estabeleça uma relação entre a quantidade dessa organela, que é a mitocôndria, tá? E a atividade desse tipo celular, usando como exemplo uma célula muscular e justifique sua resposta. Gente, mole também. Qual que é a função principal de uma célula muscular? Célula muscular tem como função principal realizar a contração. Não só a contração, como o relaxamento do músculo para poder fazer com que um animal consiga se movimentar, que um órgão consiga funcionar, que o coração consiga bater. Eu não sei se você sabe, mas gasta-se energia para contrair e para relaxar. Para contrair e para relaxar. Então o que eu coloquei lá? Papel do ATP. O ATP é quebrado e fornece energia para que ocorra a contração dos músculos. O ATP, atua na ligação da miosina com a actina e depois na sua dissociação, que é o relaxamento. O cálculo que a gente tem é que em cada ciclo de contração e relaxamento, contraiu, relaxou, gasta-se uma molécula de ATP. E como a função do músculo é ficar contraindo e relaxando, uns mais, outros menos, o músculo necessita de muita energia. Logo, é uma célula que necessita de muita mitocôndria, porque essa energia quem vai dar para o músculo vai ser a mitocôndria, pelo menos a maior parte dela. Então, olha lá, como a célula muscular tem um gasto energético elevado para realizar a contração, a mesma necessita de muita energia e, com isso, de uma grande quantidade de mitocôndrias. Tá bom? Eu espero que a sua resposta tenha sido essa. Gente, de coração, espero que você tenha ido maravilhosamente bem na prova da UFO. Combinado? Não esqueça, deixa seu like, aperta aí o sininho, é importante para nós. Indique para os seus amigos e, tendo dúvida de biologia, pode contar comigo, tá bom? Forte abraço para vocês, bom estudo e até a próxima. Valeu, galera!